Bem, meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe e que Jesus nos felicite sempre com a sua paz. Porque é de paz que nós precisamos para caminhar nesse mundo difícil em que nos encontramos, essa escola planetária que recebemos por acréscimo da bondade divina para nos servir de escola, para que nós pudéssemos domar os nossos ímpetos inferiores e pudéssemos caminhar na conquista de nossa evolução. E para isso nós precisamos exercer o amor, a bondade, o perdão. O perdão é uma coisa difícil, viu? E vou abrir a reunião desta noite com essa mensagem de Emmanuel que nos fala sobre o perdão. Diz assim: perdoa agora. A gente não perdoa. Não te detenhas. Torna a presença do companheiro que te feriu e perdoa, ajudando-o a recuperar-se. Reflete e ampara-o. Quantas dores e quantas perturbações lhe vergastaram a alma antes que a palavra dele se erguesse para ofender-te, ou antes que o braço se lhe armasse pela incompreensão e desferisse contra ti o golpe deprimente. Guarda a calma e continua auxiliando sem cessar. Mais tarde, é possível que não possas, por tua vez, suportar o assalto da ira e reclamarás igualmente o bálsamo da alheia compreensão. Retorna ao lar ou à luta que talvez hajas deixado e espalha de novo a bênção do amor com todos os corações que jazem envenenados pelo fel da crueldade ou pela peçonha da calúnia. Não hesites, porém, perdoa agora, enquanto a oportunidade da reaproximação te favorece os bons desejos, porque provavelmente amanhã o ensejo luminoso terá passado e não encontrarás ao redor de ti senão a cinza do arrependimento e o choro amargo de improdutiva lamentação. Ditada pelo Espírito Emmanuel e recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier. Gente, nós somos essas criaturas que caminhamos ainda carregando o fardo das nossas imperfeições. Por isso a nossa escola planetária é de provas e de expiações. Porque o que não conseguimos realizar através das provas, vamos ter que realizar através da expiação, que é mais difícil, é mais dolorido, não é? Então nós nos recordamos em momentos como esse de Zaqueu. Todo mundo já ouviu falar em Zaqueu, não foi? Aquele cara que era baixinho, como eu. Aí tal, Jesus se aproximava, ele ouviu falar em Jesus, começou a ouvir as histórias de Jesus e ele ficou apaixonado por Jesus. Era um cobrador de impostos, né? Era odiado pelos judeus, mas quando ele viu que Jesus vinha, ele correu para ficar à frente e ser visto com Jesus, falar com ele. Mas não deixaram, o povo não gostava dele, e ele era baixo, né? E pior ainda, eles bloquearam, ele não conseguia, ele olhou uma árvore e subiu na árvore, sicômoro, né? Subiu, quando Jesus passou, ele estava olhando, aí Jesus parou, olhou para ele e disse: Zaqueu, eu preciso que me recebas em tua casa. Que lição, hein? Todos ficaram de queixo caído. Como é que Jesus pegava um homem que era conhecido por eles como um homem de má vida, mas um homem que necessitava de trabalhar e era cobrador de impostos, né? Uma missão espinhosa para aquela época. Mas Jesus foi para casa de Zaqueu. E Zaqueu se renovou e retornou recentemente. Até a gente tem trazido mensagens, trouxe mensagens através do médium João Nunes Maia, como o espírito que é chamado de Miramês, né? Veja bem, Miramês. Tanto tempo para chegar nessa posição. Mas hoje, nós não podemos nos deter diante das oportunidades que nós estamos recebendo de conhecer a doutrina espírita. Aqui eu não conhecia, não. Mas não se importou com o que ele era, se importou com o que ele poderia ser, o que ele queria ser. Assim também somos nós aqui. Não podemos nos quedar
diante dos desafios, diante da luta. É a luta redentora, um planeta de provas e de expiações, um planeta difícil. As provas são terríveis, muitas vezes nós estamos aqui pensando nas crianças, milhões de crianças morrendo de fome, num mundo cristianizado, já pensou, né? Uma sociedade cruel, mas fazemos parte dessa sociedade e precisamos nos acostumar com a vivência de uns para com os outros, aprendendo a nos corrigir, porque ninguém nasceu para corrigir o defeito do outro. O defeito do outro ele corrige através das reencarnações sucessivas até ser perfeito. Foi o que Jesus disse: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus não disse: ninguém vai ao Pai se não for da religião tal, da seita tal, não, se não for por mim. Então a nossa imagem deve ser Jesus, que foi interpretado como queriam, né? Transformaram tudo aquilo que ele falou, precisou vir o Espiritismo para restaurar o cristianismo. Por isso que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, que voltou para nos relembrar todas as coisas que Jesus falou, que foram deturpadas pelos homens. E interessante, nós estávamos estudando sobre reencarnação, e a reencarnação era um fundamento de todas as religiões orientais. Todas as religiões orientais. Era aceita pelos judeus, foi pregada por Jesus, foi pregada pelos profetas da antiguidade, todos eles. Se vou tirar a reencarnação da Bíblia e dos Evangelhos, só fica a capa. Mas os homens interpretaram isso. Depois, a própria Igreja Católica era reencarnacionista até o ano 559 depois de Cristo, quando veio o Concílio de Constantinopla e a Igreja passou para aceitar a ressurreição, e a reencarnação já era uma heresia. Agora, para criar a ressurreição, ele teve que entrar nos dogmas, os dogmas da Igreja, em dogma e imposição de fé. E nenhum de nós está aqui para ter uma fé imposta. Nós estamos aqui para ter uma fé raciocinada. O Espiritismo nos entrega a verdade. 1019 perguntas no Livro dos Espíritos. Quem lê, se não quiser aprender, não aprende. É necessário que a gente leia com aquele sentimento de absorver alguma lição. Raciocinar. Fé raciocinada é aquela fé que vai nos acompanhar por toda a eternidade. Porque a lei de Deus é de justiça, de bondade e de amor. E a reencarnação é uma oportunidade que se oferece através da bondade divina, para que nós não caminhemos entre as dores das lutas, que são lutas redentoras. Então sofremos, muitas vezes trazemos marcas do passado no próprio corpo, já no momento da reencarnação, e ninguém sabe porque nasceu cego, porque nasceu aleijado, porque ela diz, porque ela diz, ninguém sabe. Não sabe porque não quer. Porque da mesma forma que Zaqueu raciocinou naquele momento, de 2000 anos para trás, gente, nós podemos raciocinar agora, através dessa doutrina que nos traz Jesus de volta ao nosso coração. Quero falar depois. Falar sobre a doação de 2 gatinhos. Já, gente, só faltam 2. Falar da doação dos 2 gatinhos. Só faltam 2. Adoção, adoção. A gente quer fazer a doação, a pessoa vai adotar. Então, é isso aí, gente. Nós estamos aqui também para defender os animais, viu? Defender os princípios que haverão de restaurar a nossa manhã, haverão de construir a nossa paz. Nós vamos conquistar a felicidade, mas isso é questão do tempo. E é questão do esforço de cada um, porque ninguém pode resolver o problema do outro. Todos nós temos a programação. Ninguém nasce aleatoriamente, não. Vai para o mundo, vai sacudindo para o mundo como vem um gatinho, ó. Tem 2 aqui, né? Não, nós somos seres que raciocinamos, escolhemos as provas, as necessidades que nós temos para avançar, para corrigir. Então não adianta se suicidar, não adianta fugir do mundo, porque vai voltar para o mundo e em condições muito piores, não é? Por quê? Estou tomando teu tempo, né? Estou tomando o tempo da palestrante. Porque, gente, vamos estudar a doutrina, viu? Nós não queremos aqui fazer uma pregação
no sentido de transformar todos, mas nós estamos aqui na obrigação de transmitir aquilo que aprendemos, porque é egoísta a criatura que sabe e não ensina, porque tem gente que sabe muita coisa, mas não quer ensinar ninguém para ninguém passar por cima dele, porque se você aprender, se eu ensinar a Carla aprendeu, vai mais inteligente do que eu, vai passar por cima de mim, mas não é isso. A gente tem que ter esse propósito de difundir a verdade. Conhecereis a verdade, foi quem falou isso? E a verdade vos libertará. Ninguém vai ao Pai se não for por mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi Jesus que disse isso há 2000 anos, não é? Então vamos seguir esse roteiro. Estamos no momento certo das nossas existências, que são múltiplas. Se pudéssemos olhar o nosso passado, teríamos vergonha de nós mesmos. Eu sempre oro para os espíritos para eu não saber nada do que eu fiz, só saber o que eu já fiz nessa encarnação já traz problema para a minha cabeça, quanto mais o que eu fiz no passado. Aqui nós estamos num trabalho de recuperação, não é cair diante dos erros que praticou, não, é levantar a cabeça diante do que você sabe agora para reconquistar o caminho. Não podemos voltar atrás, para construir o passado, mas nós precisamos seguir adiante, porque o futuro depende de nós. Isso é uma construção de cada um. O Espiritismo ajuda, ajuda tanto o Espírito que obsidia a gente, para a gente cair, como nós que estamos aqui reencarnados. Então, o obsessor não é o nosso problema, o obsessor é a solução, porque nos traz para o grupo espírita. Porque depois que você chega no grupo espírita com uma obsessão, com um problema, a gente encaminha o obsessor e encaminha você. Porque a melhor reunião de desobsessão é essa, quando nós estamos aprendendo o que é o Espiritismo e o que o Espiritismo nos traz para que nós possamos seguir adiante no caminho da paz, porque nós queremos paz. E como falamos do perdão, Jesus disse o quê? Reconciliai-vos com o vosso adversário enquanto estáis a caminho com ele. E nós estamos a caminho aqui com vocês todos. Fomos adversários do passado, estamos nos reencontrando nesta casa, estamos nos reencontrando através da doutrina espírita, e se oferece para todos nós uma oportunidade valiosa de aprender a perdoar. Pedir perdão é grandioso. O que perdoa aí, a gente está por cima, Vou perdoar, você me errou, está pedindo perdão. Vamos pedir perdão a si mesmo, com humildade, porque quando a gente tem consciência de que errou, nós temos a obrigação de consertar o erro. Então, minha querida, eu terei 15 minutos de sua palestra, mas vamos elevar nossos pensamentos para Jesus para iniciar os trabalhos desta noite. Bem, em nome de Deus e de Jesus, os trabalhos estão iniciados. Daniela, o bom samaritano. Lá atrás eu comentava com o Mário a respeito dessa parábola. Parece uma parábola assim tão básica, mas quando a gente começa a estudá-la com profundidade, nós percebemos que ela era assim, é um termo que eu gosto de usar, viu gente? Uma pisa de evangelho. A sabedoria de Jesus em todas as suas palavras, em todos os seus detalhes. Quando nós conhecemos o contexto em que Jesus estava envolvido, naquela época, a coragem daquele espírito em fazer uma parábola dessa em um local público, gente. Eu vou ler para vocês a parábola e depois eu vou explicar o porquê da coragem. É interessante que Hamed, ele diz que a coragem, quanto mais o espírito é evoluído, mais coragem ele tem. Porque ele desenvolve a responsabilidade sobre os seus atos. E ele tem convicção do que está fazendo. Ele não está fazendo por teimosia, ele não está fazendo por malcriação, por birra. Ele tem a certeza de que o que ele está fazendo é o melhor para todos. E aquilo lhe fortalece, ainda que ele venha a sucumbir. Quantos e quantos naquela época acharam, olha só, o Nazareno morreu na cruz,
e olharam para Jesus como alguém que no final das contas foi derrotado. Quantos e quantos não tiveram esta mesma visão em relação aos apóstolos? Quando, na verdade, a pessoa vir a doar a sua vida, porque, na verdade, é uma doação, doar a sua vida em favor do seu semelhante, gente, isso é uma atitude de uma nobreza tão imensa que nós não temos a noção da coragem daquelas pessoas. Quantos de nós nos sentimos um pouquinho apertados e já começa a desdizer? Bom, não foi bem isso que eu quis dizer. Talvez, quem sabe, a gente possa, negociar na palavra. E eles foram fiéis à sua fé. E eu vou ler agora a parábola. Gente, só um detalhe. Quando o Mário foi ler o aviso dos gatinhos, eu comecei a rir aqui, porque eu entendi ele falando, gente, tem 2 gatinhos para adoração. Era para doação, gente. Mário, perdão a minha risada, é porque a gente vai ficando velho, vai ficando assim meio surdo. Acontece. Então vamos lá. Levantando-se um doutor da lei, experimentou, dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, que é o que está escrito na lei? Como lês tu? Respondeu ele, amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus, respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Prosseguindo, Jesus disse, um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores, que depois de o despirem e espancarem, se retiraram, deixando-o meio morto. Por uma coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote, e quando o viu, passou de largo. Do mesmo modo, também um levita, chegando ao lugar e vendo-o, passou de largo. Um samaritano, porém, que ia de viagem, aproximou-se do homem e, vendo-o, teve compaixão dele. E, chegando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e, pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma hospedaria e tratou-o. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse, trata-o, e quanto gastares demais, na volta tu pagarei. Qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o doutor da lei, aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe Jesus, vai e faze tu o mesmo. Primeira questão, o doutor da lei, para naquela época ser considerado um doutor da lei, tinha que ter conhecimento profundo das leis mosaicas, da Torá. Os judeus, eles precisavam ter um conhecimento profundo do que eles acreditavam naquela época, que era a única forma correta de se viver e de se adorar a Deus. E Jesus coloca para um doutor da lei, monoteísta, viu, gente? Como referência, um samaritano. Por que eu falo da coragem de Jesus? Porque naquela época os samaritanos eram vistos como hereges. E Jesus, ele diz que passa um sacerdote, olha o homem no chão e deixa ele lá. O sacerdote, naquela época de Jesus, era um líder religioso extremamente respeitado. E ele diz que passa um levita e deixa o homem lá. Também passa, vê e faz de conta que não viu. O levita também era um líder religioso extremamente respeitado da tribo de Levi.
E Jesus diz que vem um samaritano que naquela época era visto com todo o preconceito do mundo. Era tão séria a questão do samaritano que quem lê aquela passagem de Jesus no poço, onde chega a mulher samaritana e ele pede: mulher, dá-me de beber. A primeira coisa que ela diz a Jesus: Senhor, eu sou samaritana. Quem já leu aqui a Bíblia, ou já leu no Evangelho essa passagem, pode ficar se perguntando, mas por que ela disse eu sou samaritana? Ela estava alertando a Jesus que ele, como judeu, estava falando com uma pessoa impura, porque era a visão que eles tinham. Só que Jesus sabia que ela era uma samaritana. Com certeza ela achou que ele estivesse, enganado, distraído e não tivesse percebido. Porque os samaritanos, eles eram extremamente perseguidos. Era de um jeito que, se tivesse uma rua, por exemplo, se um judeu fosse passar, o samaritano tinha que dar espaço. Eles não podiam passar um ao lado do outro. Era uma falta de respeito do samaritano em relação ao judeu. Então, o que acontecia naquela época? Os samaritanos precisavam dar espaço para que o judeu passasse. Mas o que ocasionava toda aquela briga era uma questão religiosa. Porque os samaritanos, eles adoravam a vários deuses. E aquilo era um verdadeiro absurdo naquela época. E essa era o grande, digamos assim, a grande pedra que os samaritanos carregavam, na opinião dos judeus ortodoxos. E Jesus chega para um doutor da lei e dá um exemplo desse. Vocês acham que isso deve ter soado bem aos ouvidos das pessoas que estavam ali? Muitos com certeza se incomodaram. Porque Jesus, de uma forma doce, ele chamou a atenção de cada um de nós em relação à religião e a diferença que tem com a religiosidade. Religião é você estar frequentando um templo. É alguém perguntar: Daniela, você é espírita? Sou. Frequento Seara de Deus, trabalho lá, faço palestra. Mas a religiosidade é a aplicação do aprendizado. Aí, quando chega na questão da aplicação, para muitos a conversa já fica delicada. Porque o simples fato de nós estarmos dentro de um templo religioso, frequentarmos um templo, não nos torna alguém realmente evoluído, viu, gente? O que realmente vai trabalhar a nossa evolução é o nosso esforço no bem. Quantas e quantas criaturas confundem o saber com a sabedoria? Sabedoria, vamos para o Aurélio. O Aurélio diz que sabedoria é prudência e reflexão. São duas coisas que no nosso dia a dia faz muita falta, né, gente? Quantas e quantas vezes somos imprudentes? Quantas e quantas vezes não refletimos nas consequências das nossas atitudes, na nossa vida e na vida do outro? A sabedoria nos faz falta. Mas o saber, segundo o dicionário, é a busca do conhecimento. Procurar informar-se. Quando nós falamos a respeito da nossa religião, muitas vezes nós temos a necessidade desse conhecimento, mas não estamos dispostos a aplicá-lo em nossa vida pessoal.
E Jesus, quando ele fala a respeito dessa parábola, ele estava deixando claro que o céu não é exclusividade dos religiosos. Tem muita gente por aí considerada herege, uma criatura que não tem uma religião, que não segue a Deus, mas que serve a seu semelhante. Como também tem muita criatura dentro das religiões que detém o conhecimento, a palavra, o saber, mas que não tem a disposição de socorrer a quem quer que seja. As pessoas que vão caindo em seu caminho, a criatura vai passando e passando de ladinho para fazer de conta que nem percebeu a presença do outro ali caído. E desta forma vai se iludindo, vai se enganando e achando que o conhecimento vai lhe abrir portas no céu. Do que vale todo esse conhecimento sem as obras? De que adianta saber tanto e de alguma forma usar esse conhecimento em favor da coletividade? É importante nós fazermos essas indagações, gente, porque muitas vezes acreditamos, quando se fala em caridade, tem muita gente que me pergunta assim: olha, Daniela, faz umas 2 semanas que teve uma pessoa que disse assim: olha, eu não gosto de religião. Eu já frequentei várias religiões e não me afinei com nada. Olha, me perdoe, que você é espírita, eu sei disso. Mas nem com o espiritismo eu me afinei. Aí eu vi que a pessoa falou aquilo e eu fiquei calada. Aí eu achei que a pessoa foi ficando sem graça. Eu disse: não se preocupe. Se você não se afinou com religião nenhuma, não deixe de fazer o bem. Aí ela parou, olhou para a minha cara como se dissesse: você não vai me dizer que eu preciso estar dentro do templo? Gente, precisamos compreender que o verdadeiro templo está dentro de nós. Essa construção interna que nós precisamos trabalhar. A caridade quer dizer amor em movimento. E o nosso amor está em movimento dentro das nossas casas, no nosso ambiente de trabalho. O amor, ele precisa estar em movimento em todos os lugares que nós passarmos. E não exclusivamente dentro dos templos. O conhecimento é importantíssimo. E sabe por quê? Porque nós precisamos de uma fé raciocinada. A fé raciocinada, ela nos fortalece. Se nós pudéssemos fazer uma comparação, é como se nós colocássemos em cima de uma poça bem grande de água, vamos colocar assim, num rio, nós colocássemos um pedacinho de madeira desse tamanho para se equilibrar assim. Gente, qualquer onda nos derruba. Assim é a fé, quando ela não é raciocinada. A fé raciocinada é como se nós imaginássemos uma gigante folha de madeira, aquelas madeiras que boiam, né? E você em cima. Pode vir uma onda, vir 2, você fraqueja, vai ter hora que vai ficar ali de 4, como diz a história, vai ficar de joelho, mas cair na água você não cai. E as dificuldades da vida são essas ondas, que vão chacoalhando a gente. Quantas e quantas criaturas não acabam optando pelo suicídio, por exemplo, porque não se sentem fortalecidas o suficiente para resistir a tantas dificuldades. Quantas e quantas pessoas desistem de viver, gente? Porque existe, viu, gente?
existe a morte em vida. A criatura perde a vontade de viver. Muitas vezes não chega ao cúmulo de tirar a própria vida, mas morre por dentro todos os dias. Vai se tornando uma pessoa amarga, vai se tornando uma pessoa infeliz, vai distribuindo a sua infelicidade com todos aqueles à sua volta. Começa a se revoltar quando percebe a aventura das pessoas que estão por perto. Toma raiva do divino. Vai tomando raiva da alegria dos outros, da felicidade. Vai entrando num estado de uma verdadeira derrocada emocional, moral, psicológica. Isso é, sim, uma morte em vida. E desta forma, a criatura não encontra uma base para pisar com segurança quando as dificuldades chegam. E todo o conhecimento que Jesus nos trouxe deixou claro essa base. As bem-aventuranças, hoje ia se falar das bem-aventuranças. Gente, aquilo é fantástico. Eurípides Barçanufo, ele falava que não conseguia compreender as bem-aventuranças. Ele lia e não entendia. E quando ele entra no Espiritismo, ele começa a compreender as bem-aventuranças. Tem até uma passagem onde ele vai visitar a casa de Nho Mariano, que era o tio dele, e estava tendo uma reunião espírita lá. E ele chega de surpresa, já toma um susto, porque tinham deixado 2 lugares reservados. Chegou ele e um amigo, e decidiram de última hora, para nós encarnados, porque a espiritualidade já sabia que eles iam. Aí pediu para os trabalhadores reservarem 2 lugares. Eurípides Barçanufo senta, e quando começa a se falar das bem-aventuranças, ele toma um susto. Porque na mente dele, ele olhava para um senhor que estava na mesa, e é interessante porque dizem que ele era uma pessoa de pouquíssima cultura, gente. Pouquíssima cultura. Era analfabeto, e dizem lá na cidade, né, as pessoas gostavam de brincar, que diziam que ele não sabia fazer um O nem usando o fundo de um copo. Porque diziam, num linguajar assim bem popular, diziam que ele era desprovido de inteligência. Né? Hoje em dia, nossa senhora, isso é um absurdo, né, gente? Mas naquela época as pessoas tratavam ele dessa forma, mas era uma pessoa boníssima. Era um médium maravilhoso. E Eurípides Barçanufo, conhecendo a ignorância intelectual dele, olhou para ele e disse: eu só acredito nesse negócio de espiritismo se ele, a criatura na mesa que tinha menos conhecimento intelectual, se ele falar das bem-aventuranças. E ele na mesa fala das bem-aventuranças, incorporado, e no final o espírito se identifica. O espírito que estava se comunicando era João Evangelista. O próprio veio explicar as bem-aventuranças. Então isso é para nós compreendermos que a caridade, ela não está diretamente ou unicamente, vamos colocar assim fica melhor, unicamente atrelada à religião. A caridade, gente, é um estado de espírito que nós assumimos, que nós incorporamos na nossa alma. É um sentimento de benevolência com o nosso semelhante. É uma gentileza. Gentileza, viu, gente? Gentileza é caridade, viu? Santo Agostinho, no livro Céu e Inferno, tem um trechinho que ele diz: a maior expressão da caridade é a gentileza. E muitas vezes nós acreditamos que a maior expressão da caridade é nós estarmos dando uma sopa, dando um pão, distribuindo um agasalho, gritando com as pessoas necessitadas, tratando as pessoas de uma forma até humilhante.
Infelizmente, ainda existem muitas pessoas que acreditam que a caridade é um ato, quando na verdade é um sentimento. Não é o que você faz, é como você está fazendo. Como está a pessoa que está sendo auxiliada? Se eu chego para fazer um determinado trabalho numa casa espírita, vou dar um exemplo, eu sempre trago exemplo para a nossa religião, viu, gente? E não levem isso a mal. Até uma certa vez me perguntaram, por que você sempre dá o exemplo falando de nós espíritas? Eu disse, não é fazendo crítica aos espíritas de forma alguma. Mas eu acho que quando a gente realmente quer buscar a reforma íntima, a gente começa a olhar para o nosso quintal e não para o quintal do vizinho. Seria muito cômodo, né, nós ficarmos criticando as pessoas de outras religiões. Mas é necessário que a gente, como espírita, a gente também comece a se avaliar. Comece a pensar, o que eu realmente estou indo fazer na casa espírita? O que me motiva a fazer palestras? O que me motiva a estar envolvida em algum trabalho? Tem uma passagem no livro de André Luiz que eu acho muito interessante. É um diálogo entre Veneranda, né, que é responsável pela colônia Nosso Lar, e um trabalhador espírita que, quando ele desencarna, ele passa mais de 30 anos em zonas inferiores, nos umbrais, né? Vocês vão encontrar essa história no livro Os Mensageiros, e o nome do capítulo é a História de Monteiro, onde ela diz que aquela criatura que sai da sua casa para falar para as pessoas com o intuito da promoção pessoal, está trabalhando apenas para alimentar a sua vaidade e não buscando evangelizar pessoas. Olha a diferença, olha a visão que a espiritualidade tem. Não é o copo, é o conteúdo que ele traz. Por isso que é importante nós compreendermos o conteúdo, porque aí nós sairemos da ideia da forma e realmente iremos para o que importa de verdade na nossa vida. Trazendo novamente a parábola, gente, é interessante que Caibar Schutel, ele faz uma avaliação. Caibar Schutel foi quem escreveu esse livro aqui, Parábolas e Ensinos de Jesus. E ele faz uma avaliação a respeito dessa postura. E ele faz uma comparação do sacerdote, do levita, se nós pudéssemos fazer uma interpretação, uma interpretação da parábola. Ele diz que o sacerdote e o levita representam os líderes religiosos que ainda hoje existem. Quantas e quantas criaturas crescem dentro de movimentos religiosos, ficam até famosos, mas não têm a menor preocupação com os seus semelhantes. São pessoas que estão tendo uma oportunidade riquíssima, mas que sempre que presenciam a dor do seu semelhante, optam por virar o rosto. Porque acham e acreditam que as suas palavras serão a salvação. E quem era a criatura que estava caída ali no chão, saqueada, machucada, humilhada? A criatura que estava no chão representa a humanidade, representa cada um de nós. Diante das nossas dificuldades, diante das muitas humilhações, dos muitos preconceitos, as nossas dores físicas, morais. Então nós somos o viajante, a pessoa que estava ali no chão ferido. A função da religião é despertar o homem para o divino.
despertar a sua sensibilidade, despertar, gente, a sua responsabilidade com relação ao outro. Eu sempre gosto de dizer, a terra, aqui na terra nós recebemos muitas, mas muitas caravanas de socorro todos os dias. Chegam várias e várias estão voltando, eles ficam se revezando. E sabe por quê? Porque nós aqui não estamos fazendo o nosso dever de casa. E Deus é tão maravilhoso, mas Ele é tão misericordioso, que como Ele conhece a alma humana, Ele sabe do nosso egoísmo, Ele envia criaturas abençoadas para nos trazer alívio aqui na terra. Essas caravanas, o nome já diz, caravana de socorro, é para socorrer os encarnados diante de tantas e tantas dificuldades. Quantos e quantos de nós já não fomos assistidos em um momento difícil e nem temos a noção que os bons espíritos praticamente nos carregaram no colo, para que a gente não se entregasse ao desespero. Vocês sabiam que nos planetas, nos mundos mais evoluídos, não existe mais caravana de socorro. Existe caravana de estudo. Eles fazem o que aqui na Terra a gente chamaria de intercâmbio, né, gente? Eles vão visitar, digamos assim, vários planetas no sentido de interagir o conhecimento, no sentido do aprendizado, mas do socorro não. E sabe por quê? Porque nesses mundos mais evoluídos, um assiste ao outro. Um assiste à necessidade do seu semelhante. André Luiz tem um livro dele, o primeiro livro dele, Nosso Lar. Eu acho interessante porque quando ele começa a lembrar da família, que ele começa a ter noção de diversas situações que aqui na Terra ele achava que estava cheio de razão, e ele começa a perceber que os seus valores não estavam realmente dentro de uma retidão, como ele acreditava, e ele começa a passar por um momento de muita tristeza, e ele chora quando ele está sentadinho num banco, e chega uma jovem, era uma enfermeira, e começa a conversar com ele, a encorajá-lo. Tenha ânimo, haverá outra oportunidade. E ela começa literalmente a ampará-lo. E ele coloca uma frasezinha no final do parágrafo, que, gente, faz toda a diferença. Ele diz: aqui em nosso lar, ninguém chora sozinho. Não é que não tenha lágrimas do lado de lá. Eles sentem saudade, sentem muitas vezes a culpa, o remorso pelos seus atos, quando começam a perceber a gravidade, muitas vezes, do que fizeram aqui na Terra. Mas sempre chega alguém para dar um auxílio, para dar um socorro, para levar uma palavra amiga. Essa é a função da religião. Despertar em nós a sensibilidade em relação ao outro. Fortalecer a nossa fé. Nos encorajar no bem. E quando essas criaturas tão bem instruídas, que têm o saber, mas não têm a sabedoria, observam o outro caído e passam virando o rosto, não é isso o que nós aprendemos. Não foi esse exemplo que Jesus nos deixou. Por isso que a frase que Mário falou logo no início, eu sou o caminho. Jesus é o exemplo a ser seguido, gente. Ele demonstrou que não era um espírito preconceituoso. Jesus convivia muito bem, obrigado. Aquela passagem que Mário falou de Zaqueu, Jesus diz: Zaqueu, desce. Hoje nós vamos comer na tua casa.
Como será que naquela época as pessoas olharam para o Nazareno? O quê? Ele vai comer na casa de um cobrador de impostos? Não é assim que nós faríamos? Mas esse Jesus, olha para isso. Zaqueu tinha um bom coração. Zaqueu era um homem honesto. Ele não lesava as pessoas. Jesus, quando começa a conversar com Zaqueu, quando ele chega na casa de Zaqueu, Zaqueu deixa claro que ele sempre buscou a retidão de caráter, apesar de sua profissão. E Jesus quis mostrar às pessoas aquele doce apertãozinho que Jesus dava através dos seus próprios exemplos, mostrando que nós não podemos rotular as pessoas pela profissão, pela opção sexual, pela cor da pele, se é rico, se é pobre. Pessoas boas e generosas estão em todas as classes, nascem de todas as raças, dentro de todas as religiões. E nós ainda somos escravos dos rótulos. Aí passa o samaritano. Quem iria representar melhor a criatura que socorre a humanidade do que Jesus? O samaritano é a representação de Jesus. Quando encontra a criatura ferida, humilhada, saqueada, ele vai lá e socorre. Ele não disfarça, fingindo que nem viu e vai passando de lado. E sobre as feridas da humanidade, ele deita o azeite e o vinho. Não é o que o samaritano passa nas feridas do viajante ferido? A fé e a sua doutrina. Esse é o bálsamo que Jesus trouxe para deitar nas feridas da humanidade. Acolhe a humanidade e entrega ela ao hospedeiro. Quem é o hospedeiro? Somos nós, todos nós, que temos o dever de cuidarmos uns dos outros. E ele diz mais: deixo 2 denários. Tudo que você gastar a mais com essa criatura, quando eu voltar, eu lhe pago. O que são os 2 denários? Gente, é a paciência, é a renúncia, é a humildade, é o respeito, é a gentileza que nós devemos ter com as pessoas quando nós a encontrarmos feridas. E quando esse samaritano voltar, seremos restituídos por tudo aquilo o que nós gastamos com o outro. Essa restituição, gente, não vamos pensar que é financeira não, viu? Isso se chama lei de causa e efeito. Hamed diz que toda criatura perversa, pelas suas próprias energias, atraem os perversos para perto dela. E sofre as consequências dessas criaturas que ela mesma atrai. Todas as vezes que lesarmos alguém, saibamos que lá na frente, alguém também vai nos trazer algum tipo de prejuízo. Todas as vezes que humilharmos alguém, saibamos que abrimos a porta para que a humilhação também entre em nossas vidas. É desta forma
que seremos recompensados pelo bem que fizermos. Porque todas as vezes que nós socorremos alguém, nós deixamos a porta aberta para o socorro em nossas vidas. Ainda que todos os encarnados corram na hora do nosso sufoco, tenhamos a certeza, um coração generoso jamais é abandonado. E a espiritualidade acolhe. E começa a movimentar as suas forças, muitas vezes, até para que um estranho lhe estenda a mão. Porque você é misericordioso e merece misericórdia. É importante nós trazermos essa parábola, e por isso que no início eu disse a vocês, ela é forte. Porque ela fala diretamente da nossa reforma moral. O como nós estamos tratando os viajantes. O que nós estamos fazendo com todo o conhecimento que nós temos dentro dos templos? Como nós estamos empregando? Será que não estamos nos comportando como os sacerdotes da parábola? Aprendendo muito, falando bonito, muitas vezes enchendo a nossa alma de soberba, porque começa a achar que sabe demais. Mas na prática, no dia a dia, não somos capazes de sequer estendermos a mão para alguém que está tentando se levantar na rua. Ignoramos a dor dos outros, convictos de que a religião há de nos salvar. E dentre tantas parábolas de Jesus, dentre tantos conhecimentos que Jesus nos deixou, existe um tesouro. Sabe aquele tesouro secreto, gente? E o tesouro que Jesus nos deixou se chama amor. Busquemos amar mais as pessoas. Sejamos mais piedosos. E quando eu falo piedosos, gente, não é aquela peninha recheada de arrogância, de soberba, de desprezo, que muitas vezes a pessoa diz, nossa, morro de pena de fulano. Mas, na verdade, aquela pena é uma forma de dizer, mas que criatura pequena, que criatura lamentável é fulano. Eu estou falando da verdadeira piedade, da compaixão. Estamos num estágio evolutivo que ainda teremos, viu, gente, que digerir muitos sentimentos. Mário aqui no início falou sobre o perdão. Esse é um sentimento que a gente vai ter que aprender a trabalhar dentro de nós. Ainda trazemos muitos vestígios na nossa personalidade, no nosso caráter, nas nossas intenções, dos mundos inferiores por onde passamos. Eu gosto de dizer que em mundo de prova e expiação, a gente tem raiva, né, gente? Espírito que está em nível de prova e expiação sente raiva. Mas o que a gente está fazendo com a nossa raiva? Essa é a grande questão. Eu sento no meu sofá e alimento a minha raiva e fico imaginando como é que eu vou prejudicar fulano, Dona Maria, seu Zezinho. Ou eu pego aquela raiva que eu senti e vou trabalhar ela dentro de mim, para que aquilo não vire uma mágoa, não vire um rancor, e que eu viva uma vida inteira magoada com a criatura, quando muitas vezes, viu, gente, a causadora da situação fomos nós. Isso é reforma íntima. É nós buscarmos
a essência das nossas intenções. E não é fácil não, viu, gente? Pense num negócio difícil. Muitas vezes nós temos atitudes bonitas, mas com intenções que não são muito nobres. E para a gente parar e admitir, a gente se justifica uma semana. Depois de uma semana, a criatura ainda para pensar se vai assumir que realmente a atitude foi bonita, mas a intenção foi feia, ou se vai continuar se enganando e se alimentando da sua própria mentira. O amor, o perdão, o exercício da gentileza, o exercício da caridade. Emmanuel, certa vez Chico Xavier perguntou a Emmanuel, e aquelas pessoas que estão na terra, mas que ainda não têm vontade de fazer nada por ninguém? Muitas vezes detém o conhecimento, mas ainda não teve o coração tocado. Tem a religião, mas não tem a religiosidade. Como é que fica? Aí Emmanuel sugeriu a Chico o exercício da caridade. Vocês já ouviram falar disso? Nossa, gente, pense num negócio que pode transformar muitas vidas. Aí Emmanuel disse a Chico, olha, escolha um dia da semana, um dia no mês, como for conveniente, com o seu horário. E comece a ir a visitar uma pessoa doente. Por exemplo, terça-feira, um exemplo. Escolhi a terça-feira. Então, na terça-feira, toda terça-feira, eu vou visitar uma pessoa doente. Eu vou visitar um abrigo. Eu vou fazer algum tipo de trabalho que faça bem ao meu semelhante. Aí Emmanuel disse, Chico, o exercício da caridade funciona assim. Primeiro a gente vai pela obrigação, pela disciplina. Vamos colocar assim. Mas não é obrigação, é disciplina. Eu tenho que ir na terça-feira fazer alguma coisa de útil pelo meu semelhante. Aí ele disse, começa pela disciplina. Com pouco tempo se torna um hábito. E com mais algum tempo é um prazer. Porque o amor, Chico, é contagiante. E não há criatura que não se renda à força desse sentimento. Que fique aqui para nós, para todos nós, o exercício da caridade. Muitas vezes convivemos com pessoas difíceis e precisamos, por disciplina, respeitá-las. Para que daqui a algum tempo aquilo se transforme em um hábito. Quando se transformar um hábito, a gente já vai tendo vontade de ir quebrando o muro. Não tem aquela barreira, gente, aquele muro. A gente vai quebrando devagarzinho. No dia que a gente consegue perceber o prazer que existe no ato do bem, aí a gente pula o muro e aquilo para a gente já é um prazer. Que fique para todos nós esse aprendizado e que realmente a parábola do samaritano fale fundo aos nossos corações, porque acima de qualquer coisa, Jesus ensinou respeito ao semelhante, a não rotulação, o fim de tanto preconceito que nós temos, porque quanto mais o espírito está distante realmente da luz, mais preconceitos, mais exigências. Muitas vezes exigências que a gente nem cumpre, viu, gente? Na nossa vida, a gente quer cobrar dos outros. E quanto mais nós nos aproximarmos dessa luz que é Jesus, mais a gente baixa a guarda para o nosso semelhante e a gente aprende a gostar das pessoas pelo que elas são e não pelo que elas possuem. Uma boa noite a todos.